Gente, vamos agora para a parte 2 de quantidade de matéria, né? Estamos quase chegando em quantidade de matéria. E aí, nesse ponto, a gente vai ver o que é quantidade de matéria, certo? Constante de Avogadro, né? E massa molar. Para a gente, para até futuros conteúdos, como a gente vai ver estequiometria e dentre outras coisas, massa molar é o principal. Mas para a gente chegar em massa molar, tem que entender o que é quantidade de matéria, constante de Avogadro, que vai ajudar aqui em quantidade de matéria. E tudo isso aqui que a gente vai ver nessa aula, que são poucos slides, inclusive comparado à outra aula, que ficou um pouquinho extensa, mas é porque aqueles conteúdos todos são base para isso daqui, né? Então, na outra aula a gente viu a unidade de massa atômica que a gente vai usar, o que era massa atômica e o que era massa molecular. Tudo que a gente viu na primeira parte da aula era a massa, a unidade que a gente ia usar para calcular a massa atômica e massa molecular. Só que tudo lá era para uma unidade. Como assim? Um átomo, massa atômica. Uma molécula, massa molecular. Então, a gente agora não vai falar mais de um átomo ou uma molécula, a gente vai falar de uma quantidade maior, certo? Então, por isso que essa aula acabou ficando na parte 2. É para vocês entenderem primeiro que tudo da outra aula a gente estava falando apenas de uma, né? Um átomo, uma molécula, tá bom? Agora vamos ver uma quantidade maior. Aqui, falando de quantidade de matéria, a quantidade de matéria, a unidade, no caso é a grandeza, certo? Que a gente vai utilizar aqui como assim a grandeza? Comprimento é uma grandeza que a gente usa como unidade, o metro. Grandeza, massa, quilograma como unidade. Tempo é uma grandeza, a gente usa segundo, minuto, hora. Corrente elétrica, ampere. Temperatura, Kelvin, Celsius, Fahrenheit. Intensidade luminosa, candela. Acho que tem outra também, eu acho que lux, eu não recordo. Mas enfim, mesmo que eu não tenha certeza, mas a gente está falando de unidades. Mesmo que para a mesma grandeza a gente tenha variações de unidades, a gente vai ter agora a grandeza que é quantidade de matéria. Então, a quantidade de matéria, certo? Usa como unidade o mol, né? Que ainda é a unidade que se usa para a quantidade de matéria, mas antigamente se chamava grandeza ou se usava muito o número de mols, vamos calcular os mols. Então, o termo que sem o símbolo é mol, mas o correto, então o termo é que você calcula a quantidade de matéria, né? E utiliza como unidade para essa quantidade de matéria o quê? Mols, ok? Então, um dos caras que para a gente chegar nessa quantidade de matéria, nessa relação, o cara que contribuiu bastante foi esse aqui, chamado de quê? De Amadeo Avogadro, certo? Então, esse cientista italiano, né? E a gente, o nome, né, da constante é o nome do cara, do Amadeu, né? Então é chamado de constante de Avogadro, né? Que vai nos ajudar a entender e relacionar essa quantidade de matéria, inclusive com uma unidade, né, que a gente que normalmente a gente vai usar no laboratório, né? Que não seria, a gente não vai trabalhar com um átomo, uma molécula, a gente vai trabalhar com um grupo. Então, normalmente em laboratório a gente trabalha com volume, com massa, né? Então, são com grandezas, né? Que normalmente são uma quantidade, vão representar, na verdade, uma quantidade maior de átomos, tá bom? Então, a gente não vai trabalhar com um ou dois átomos ou uma ou duas moléculas, ok? Dessa maneira, então, ó, a constante de Avogadro, né, é uma constante com unidade e não um número puro, né? Então, a constante de Avogadro é um número, né, mas ela vem com uma unidade que é justamente o que, ó, o mol. Então, ele faz uma relação de proporção, né, que a quantidade de partes, né, da matéria, ela está relacionada com esse número, né, que foi determinado. É uma constante, como ele diz, certo? Então, para a gente poder entender melhor aonde a gente vai utilizar. E deixa eu ver aqui, passando. Vamos lá. Então, aqui a gente tem a constante de Avogadro. Então, ele vai ser esse número aqui, que muitas vezes, quando a gente vai utilizar nos exercícios, nas atividades, ele é arredondado. Então, tá aqui, ó. Ele faz uma relação, certo? Já que ele é uma constante de proporcionalidade, ele acaba relacionando o número de entidades, né? A quantidade de matéria. Então,
essa parte seria, para simplificar para vocês, o que a gente vai precisar para o nosso conteúdo, para nossos cálculos e para realizar os cálculos, entender até aquela ilustração do início, né, da aula, que fala a quantidade de átomos que você tem, né, naquele brilhante, né, naquele diamante. É porque ele consegue relacionar a quantidade de gramas que você tem, que é o que a gente usa normalmente, né, em laboratório. A gente usa a grandeza massa. Então, uma relação que você consegue transformar a quantidade de matéria para massa, né? Então, você tem aqui 6 vezes 10 a 23 unidades, certo? Né? Ela vai estar relacionada a unidades de massa atômica a 1 grama, certo? E aí, mas lembrando que a constante de Avogadro é esse número em relação a mol a menos 1, tá bom? Então, ele aqui está dizendo que 1 mol significa essa quantidade de partes aqui, ou de entidades, tá bom? Então, se você tem 1 mol, certo? Que é a quantidade de matéria, você teria essa quantidade de entidades aqui, ó, 0,22 a 14 vezes 10 a 23. Ó, mais uma vez um número bem quebrado que a gente muitas vezes acaba utilizando 6 vezes 10 a 23. Mas não se acostumem, certo? Então, basicamente, 1 mol vai ser 6 vezes 10 a 23. Quando a gente fala, por exemplo, uma dúzia, né? Lembram que a gente fazia muito exercício com vocês comparando quando a gente ia fazer frutas e aí quando fazia com átomos, né? Então, quando eu falava uma dúzia, de cara vocês já diziam 12. Podia ser 12 o que você imaginar. 12 cadeiras, 12 carros, 12 canetas. Mas quando a gente fala, por exemplo, um mol, automaticamente você já deve lembrar que significa 6 vezes 10 a 23. Só que esses 6 vezes a 23 normalmente são entidades o quê? São átomos, moléculas, íons, são espécies, né, que são microscópicas, tá bom? Então, a gente vai fazer alguns exemplos, talvez vocês entendam melhor. Deixa eu apagar aqui a tábua. E aí eles, ó, a quantidade de matéria é expressa na unidade de mol, né? O mol é definido como a quantidade de matéria de um sistema que contém 6 vezes 10 a 23 unidades elementares. Resumindo, 1 mol é igual a 6,02 vezes, normalmente usa só até o segundo número, 23, certo? E aí, essa relação que a gente já está aqui fazendo é essa daqui. Quando você fala 6,022 vezes 10 a 23 mols a menos 1, você está dizendo que 1 mol tem essa quantidade aqui de entidade, seja de átomos, moléculas e do que você for utilizar.